Senhor meu Deus, em Tua presença estamos mais uma vez nessa noite, neste lugar, para compartilhar da Tua poderosa palavra com os Seus filhos que nos prestigiam com as suas visualizações e participam e interagem conosco, aquilo que tem de mais importante em Tua palavra, Senhor amado. Nos dê a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua unção e nos dê condições de poder compartilhar com os Seus filhos e filhas uma porção da Tua palavra e possamos melhorar nosso comportamento através desses estudos tão especiais escritos na Sua palavra inspirada, através do Espírito Santo, usando Tiago em sua carta. Toma a direção deste trabalho, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, começamos mais um EBD de cara a cara. Meu nome é Gerson Frazão. É com grande satisfação que nós, novamente, assim o Senhor aprove, de estarmos aqui com esses comentários acerca dessa tão maravilhosa epístola do apóstolo Tiago. Samuel, é uma grande satisfação tê-lo aqui de novo. Confesso que já estava com saudade. Graças a Deus, também estava com saudade de voltar aqui e compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com os nossos telespectadores que nos prestigiam assistindo essas aulas aí. É uma alegria muito grande poder estar aqui de volta para conversar com você sobre a palavra de Deus nessa noite. Amém. Deus abençoe o presbítero Samuel. Lição de número 11. O julgamento e a soberania pertencem a Deus. Este é o título dessa tão maravilhosa lição. E o nosso texto áudio, ele está extraído do capítulo 4 e versículo 12 da carta em estudo, que nos diz assim: há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outra? Como verdade prática, o comentarista José de Lira, ele trouxe o seguinte pensamento: não podemos estar na posição de juízes contra as pessoas, pois somente Deus é o justo juiz. E se nós, na posição, professor Samuel, de juiz, não cometeremos a justiça verdadeira, porque não somos justos, né? E aqui temos um ensinamento muito profundo essa semana, para nós aprendermos como cristão, nosso caráter cristão, ser forjado, ser moldado à luz da palavra de Deus. E, professor Samuel, já vamos adentrar na lição, vamos ver o que nós conseguimos aqui aprender e extrair e poder auxiliar o professor que está nos assistindo nesse momento. Muito bom. O que está logo na introdução, em destaque nessa lição, é que o objeto de Tiago nessa carta continua sendo um assunto de muita importância. A preocupação de Tiago nesta carta, nesse instante aqui, a carta inteira, mas agora nessa aula, continua sendo a relação social entre os irmãos. Nós lidando uns com os outros, e vai aparecer aqui algumas situações que dificultam bastante a nossa convivência, mesmo cristã. Porque mesmo cristãos que somos, nós não somos super-homens, super-mulheres, nós também temos nossas situações de desconforto, necessidades próprias de nossa natureza, e que pode dificultar esse desenvolvimento da nossa relação social. É essa preocupação de Tiago, nesse tema da lição, que vai falar sobre o julgamento e a sabedoria pertencem a Deus. Aí queremos compartilhar com vocês esta aula. A gente vai, então, transitar aqui, percorrer alguns minutos sobre a palavra de Deus e esperamos que o que aprendemos aqui possa melhorar a nossa relação uns com os outros, na igreja, na escola, no trabalho, onde nós estivermos. Possamos aplicar o que vamos aprender aqui nesta lição. E esse é o verdadeiro objetivo, né, professor Samuel? Melhorarmos, porque não adianta sentarmos, comentarmos, lermos, e o próprio apóstolo Tiago, ele fala que não sejamos ouvintes apenas, mas que sejamos praticantes dessas verdades. Não adianta nada, né, estudarmos aqui e você preparar, e quem estiver estudando essa lição, e não aplicar essas verdades que estão postas aqui. E professor Samuel, ele fala do perigo de colocar-se como juiz, e ele vai falar da ofensa gratuita. E aí o comentarista, eu achei interessante, ele fala assim, que não há uma postura mais problemática em uma igreja local quanto ao do disse-me-disse. É um probleminha aqui, né, professor? É um problema. Samuel? As pessoas não sabem a fonte daquela informação e acabam falando palavras sem pensar na consequência do que elas estão dizendo,
e falam, comentam, compartilham e vão espalhando, dando força para uma palavra que muitas vezes foi ofensiva para alguém. É o disse-me disse, né? O que aconteceu? Ah, alguém me falou. Tá, mas quem te falou? Não, alguém. Então, as pessoas não se denominam, às vezes escrevem ofensas para outro e coloca anônimo, né? Uma pessoa que ela tem tanta convicção daquela mentira que ela está criando, daquela falsa palavra que ela está criando, que ela não põe o nome, ela põe anônimo. Sim. Quer dizer, porque ela sabe que é uma mentira aquilo ali. Então não merecem crédito essas pessoas, mas o dano dela é terrível, né? O disse-me disse que as pessoas são mesmo levadas, mesmo pelas palavras de outras. Muitas vezes a pessoa nem sabe a procedência daquela informação. O ser humano ele é curioso por natureza, né? Ele quer saber quem é, quer saber quem foi e tudo. Conta-se de um acidente que deu num certo lugar. Vê quando dá acidente? Faz aquela fila para ficar vendo o que aconteceu. Sim. Então o ser humano ele é curioso para essas coisas. E para o que vai falar, para o que vai ver. E o cara queria muito ver o que tinha acontecido lá na frente. E chegou gritando, eu sou parente da vítima, eu sou parente da vítima, eu sou parente da vítima. Só para poder chegar lá e se inteirar de ver o que tinha acontecido. No fim, era um jumento que tinha sido atropelado. E o cara viu lá que não era parente da vítima, era um bicho que foi atropelado. Mas ele inventou que era para poder chegar mais perto daquela informação. É o disse-me disse. O ser humano é curioso, né, professor Samuel? É. E interessante que a pessoa chega e ela fala, um passarinho verde me contou, né? Não vou dizer quem é, mas... E aí vai fermentando, algo que deveria ser resolvido ali mesmo, ficado por ali mesmo. Às vezes acaba por um mau procedimento, uma má conduta que vai de confronto com a conduta cristã e a pessoa acaba fermentando mais ainda e a palavra de Deus ainda fala, né? Que um pouco de fermento ele leveda toda a massa. Pode estar um prato maravilhoso, você pode estar comendo filé mignon, uma comida aí francesa, você pode o que você quiser. Se pousar um mosquito ali em cima, você não vai querer mais comer. Não vai. Porque, né, uma coisinha pequena e pode estragar todo um prato, né, que poderia ser bom. Mas o fofoqueiro, esse aí que traz a informação, o disse-me-disse, é que nem um traficante, né? Aquele cara que vende CD pirata, por exemplo, né? Ele tem quem compre. Então, por isso que ele existe, né? É esse cara que alimenta esse mercado das mentiras, das fofocas, né? E tanto que a gente gosta que tem revistas especializadas nisso no Brasil, né? Em fofoca mesmo, né? E teve alguém na televisão que ele criava, ele falava notícias e falava, olha, eu aumento, né? Eu aumento, mas não invento. E criava esse... Porque as pessoas queriam ver o que ele tinha a falar a respeito de alguém, né? Então, o fofoqueiro, ele tem esse mercado na igreja que consome essas palavras, né? E a melhor maneira de a gente acabar com o fofoqueiro, com o disse-me-disse, é não consumir sua mercadoria, danosa mercadoria. Não comprar essa informação. Não comprar informação. Ah, irmão, eu queria te contar um negócio. Ah, tá, mas o que é? Ah, é uma bomba. É o famoso crente Bin Laden, meu irmão. Tem sempre uma bomba. Não, se cair na boca do pastor isso aqui, se cair no ouvido do pastor, quando o povo souber, é o crente Bin Laden. Tem sempre uma bomba para explodir. Não edifica em nada, né? E nunca compartilha coisas boas, né? A tendência é sempre compartilhar uma informação negativa. Um pastor, me parece, pastor Josué Gonçalves, sim, era ele mesmo, ele contava que se ele estivesse pregando num lugar, Jesus batizasse 50 pessoas com o Espírito Santo, ninguém ia ficar sabendo. Mas se ele, por acaso, cometesse algum pecado depois do culto, fosse para algum lugar, fosse flagrado com alguém, alguma coisa assim, no outro dia, estava todo mundo sabendo o que tinha acontecido. Então, é uma tendência horrível do ser humano de compartilhar só o que não presta. Você roda o cursor no Face, é foto de gente perdendo cabeça, de gente saindo as tripas da barriga. É só assim. Ninguém compartilha o outro que foi renovado, alguém citando Jesus. Conta quantas pessoas que compartilhou. Olha, alguém citou Jesus no nosso culto, compartilha. Não, é só desgraça. Esses dias um irmão veio me mostrar. Olha, irmão Samuel, eu falei, o que é isso? Não, 2 crianças foram atropeladas perto de casa da namorada. Eu falei, eu vou ter que ver essa cena. Eu tenho que ver a criança ensanguentada na rua porque você acha que isso vale a pena. Sabe, que coisa terrível que a gente tem.
compartilhar só o que não presta. Vamos compartilhar coisas boas, né? Se há alguma virtude, se há algum louvor, pensa nessas coisas, vamos promover essas coisas aí e acabar com esses disse-me-disse, esses fofoqueiros aí que estão aí, viu? Espalhado em todo lugar tem. E o comentarista, professor Samuel, eu achei interessante ele dizer que isso parece ser uma questão cultural, né? Porque tem coisa que parece que é própria, né? Cultural. Alguns costumes no Brasil é cultural, é nosso. Vamos ver na Copa do Mundo que teve no Brasil aí esses dias, quando me parece a seleção do Japão. Quando acabou o jogo, os japoneses catando lixo do estádio, limpando o estádio. Alguém fez que no Brasil é chamado de louco, você é tonto, porque tem gente para limpar, por que você vai limpar isso daí? Mas lá não, é cultural, o papel está no chão, eu vou pegar, porque é um lixo que está jogado aqui e que amanhã pode entupir um bueiro e alagar a rua e eu sou prejudicado também. Então ele vê o bem que ele faz como um bem comum. A gente já não, a gente no Brasil já pensa que fazer isso aí, por que você vai fazer? Você é bobo de querer esperar um pedestre passar? Você é bobo? Passa na frente, para no lugar do idoso. Então algumas coisas são mesmo culturais, a gente é cultural, infelizmente temos alguma coisa negativa na nossa cultura. Sim. E é próprio nosso isso daí. Né? Só que a palavra de Deus, ela vai de encontro, ela vai na contramão de toda essa questão cultural, professor Samuel. Sim. Eu lendo a palavra de Deus lá na carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 15 ao 16, ele fala assim: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Sim. Então, é uma questão que, se nós for olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que a palavra de Deus ela vai na contramão dessa questão cultural, que nós não devemos aborrecer o nosso irmão com palavra, com os nossos lábios e abençoá-los, em vez de amaldiçoá-los. Porque coloca como homicida, a gente pensa que o homicida é aquele cara que mata alguém. Mas tem muita gente morta na igreja, irmãos. Muita gente morta. Por palavras mal faladas. Por palavras. Às vezes pessoas usam púlpito para desabafar, usam aula, só falta apontar, né? Apontar com beiço, como diz a minha mãe, né? Sim, né? Apontar. Igual aquele fariseu fez durante aquela oração. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, e o pecador do lado dele ali, né? Como se ele fosse melhor que alguém. Que coisa, como se ele fosse mais santo, mais puro. Os fariseus na época tinham esta mania, eles achavam que eles eram muito bons, santos demais. Se você oferecesse um copo com água para um fariseu que parasse na porta da sua casa e você vivesse naquela época, professor Gerson, ele até beberia a água que você desse para ele, ele estava com sede, mas ele não faria sem antes tirar um coador do bolso, coar a água que você estava dando para ele, porque ele é puro demais. Vai que naquela água que você está oferecendo, um bichinho, um insetozinho tenha... Então não pode, ele é muito puro, é puro demais. E eles tinham um costume também na época, professor Gerson, de quando um fariseu passava, e a atração de homem e mulher era natural. Isso é a natureza, é o instinto do homem e tal, olhar. Os fariseus, eles se esquivavam para não olhar para uma mulher, quando a mulher passava, só que eles se esquivavam a ponto de se machucar. Então, às vezes, eles passavam raspando o rosto na parede para ver que ele não estava olhando para aquela mulher ali. O que acontecia? Só que dentro do coração deles, eles pensavam assim: que mulher, hein? Ai, olha que mulher bonita e tal, né? Isso é que é mulher, como diz alguém, né? Aí, o que acontecia? Jesus falou assim: o que adianta? Sim. Vocês estão coando um mosquito, mas vocês estão engolindo um camelo. Preocupado com uma coisinha tão pequena, uma coisinha tão irrelevante e fazendo coisas absurdas. Vocês estão se matando um ao outro aí por uma posição, puxando um tapete do outro e bravo porque uma adolescente discutiu em casa com a mãe dela, né? Então, são questões irrelevantes. Então, o fariseu, ele coava o mosquito, ele às vezes trazia suas marcas de santidade, mas no coração eles estavam desejosos daquela mulher. Aí Jesus falou: aquele que olhar para uma mulher, e não era um olhar natural, certo. Porque olhar é normal olhar, né? Me lembro que eu estava com a minha esposa num evento, num certo lugar, numa certa festa, e eu olhei para uma moça. Minha esposa, claro, toda mulher cuidadosa, né? Você olhou,
Você olhou? Falei, eu olhei, porque eu não sou cego, né? Passou na mente, eu olhei. Só que eu não fiquei olhando, que é diferente. Aí passa, você fica acompanhando, né? E mexe. Aí não. Jesus falou assim, aquele que olhar para a mulher, ele falou assim, quero olhar com intenção de possuir aquela mulher. Perfeito. Então ele falou assim, aquele que olhar para uma mulher nessa condição, em seu coração, ele já cometeu adultério com aquela mulher. Então, às vezes aquela capa, aquele olhar de santidade, mas julgando, condenando o outro por algum erro, mas ele estava fazendo algum erro. E às vezes, professor Gerson, a gente julga o pecado do outro, mas o outro está em santidade. E a gente que está em pecado. Lembra de Eli? O sacerdote Eli? Culpando Ana, julgando Ana porque Ana estava bêbada. A mulher está bêbada, quase deu o cartãozinho da AA para Ana. Procura um consultório, a senhora está bêbada, a senhora está orando errado. E no fim, a mulher que ele condenou estava orando mais que ele. Porque ele era um sacerdote que não estava buscando mais Bíblia. A palavra fala em Samuel que a Bíblia era uma raridade, a palavra era uma raridade naquela época. E no fim, aquela mulher que ele estava condenando, julgando ela estava orando, jejuando, buscando a Deus. E estava em comunhão com Deus. Cuidado, mano. Não é para julgar ninguém. E o nosso pastor presidente, pastor Osmar José da Silva, disse uma frase que eu nunca me esqueci. Não podemos julgar ninguém, nem porque parece que é santo demais, e nem porque parece que é pecador demais. As aparências realmente enganam. E a gente tem essa tendência, né? Rotular, né? Rotular. Pega, rotula e já faz ali aquele pré-conceito da pessoa e nos tornamos juízes daquela pessoa. Professor Samuel, quanto mais a gente aprende a palavra de Deus, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu me apaixono por isso aqui. Porque eu começo a olhar e ver que eu preciso a cada dia me parecer com cada letra que está aqui, professor Samuel. Eu preciso me enquadrar nisso aqui. É a necessidade de cada um de nós. E essa lição ela é muito maravilhosa. Ele está falando aqui, no segundo subtópico, falar mal dos outros e ser juiz da lei. Tem coisa boa aqui para nós, professor Samuel. Tem muita coisa boa. Uma coisa que eu gosto muito de destacar, quando eu falo assim, falar mal, você não pode confundir falar mal com falar a verdade. É verdade. Porque o que está falando mal, ele está promovendo alguma coisa apenas com intenção negativa. Ele fala mal. E tem gente que é assim, só fala mal. O som não está bom, o microfone não está bom, o pastor é chato. Se o pastor não tiver carro, nossa, o pastor vive de a pé para lá e para cá. Se o pastor comprar um carro, nossa, está pegando dinheiro da igreja. Se o pastor chegar de chinelo, nossa, para que chinelo? Se ele chegar de dudalina, para que tanto assim? Então não tem jeito. Não tem jeito de agradar e tal. O Monteiro Lobato tinha uma história que ele contava de um homem que saiu para vender um jumento. E ele saiu com o filho dele. Foi com ele e o filho vendeu um jumento numa feira. No meio do caminho, eles estão andando, o jumento está arrumadinho para ser vendido. O Monteiro Lobato conta isso em seu livro de fábulas. Alguém passa e fala assim, por que vocês estão andando carregando esse jumento aí? Por que vocês não montam nele em vez de ficar andando nesse sol aí? Beleza, ele falou, é verdade. Ele foi e sentou no jumento e continuou andando em direção à feira onde ele ia. Passou alguém e falou assim, não acredito, vocês estão montados em cima desse bicho? Vocês não vão vender ele lá? Por que não deixa só o menino em cima e o senhor não desce? Aí o senhor desceu, deixou o menino em cima do jumento e continuou andando. Chegou lá na frente e falou assim, que é isso? O menino é o príncipe, você é escravo dele? Aí ele destrocou. O menininho foi embaixo, empurrando o jumento, e o senhor foi sentado em cima. Chegou lá na frente, alguém falou assim, você é um explorador mesmo, né? Menininho na frente puxando e o senhor mamanjão aí sentado em cima. Sabe o que aconteceu na história, mano? Ele levou o jumento nas costas. Ele falou assim, eu vou carregar nas costas. A partir de agora, vou fazer o que eu tiver vontade de fazer, não vou dar ouvido para as palavras de vocês, não. E chegou na feira com, segundo a fábula do Monteiro Lobato, carregando o jumento nas costas. Às vezes, mano, para tapar a boca dos outros, a gente tem que aprender a carregar o jumento nas costas. Verdade, né? Verdade. A gente fica assim, carrega nas costas, só para não deixar alguém ficar falando da gente. E para cada situação, todo mundo tem uma opinião diferente. É, todo mundo tem uma ótica, né? Pensa diferente. Eu me recordo, professor Samuel, que em algumas das oportunidades que eu tive de estar aconselhando alguns jovens, né? E aí eu peguei um determinado jovem e ele disse, fulano, ou determinada situação é errado por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo.
Aí eu peguei e falei para ele assim, peraí, me aponte pelo menos um ponto positivo. Difícil. Eu falei, então, se você não tem um ponto positivo para apontar, não tem ninguém, professor Samuel, que não tem pelo menos um ponto positivo. Então eu não aceito você apontar a pessoa só tem pontos negativos, só vejo defeito na pessoa. Não, alguma qualidade a pessoa tem. Jesus foi impressionante, né? Ele conseguia ver nossas qualidades e nossos defeitos. Então ele fala assim, olha, vocês são maus, mas vocês sabem dar bons presentes. Então essa capacidade de você olhar e tudo bem, tem um problema, tem uma dificuldade, mas eu tenho que conseguir também chegar à virtude naquela pessoa. Uma frase que eu gosto muito, recitei ela aqui na primeira aula dessa lição, e fala bem isso mesmo. Com certeza, eu serei um derrotado quando eu encontrar alguém com quem eu seja incapaz de aprender alguma coisa. Então, esse fala mal é isso, ele fala mal. E tem mais uma coisa, qual deve ser a sua postura quando alguém fala mal de você? Então você agora não é o cara que está falando mal, você é a vítima das palavras maus de outra pessoa. E você fica bravo, começa a ficar bravo, eu não vou naquela igreja, estão falando mal de mim, estão falando mal de mim. É interessante, né? Eu estava compartilhando nessa noite essa palavra e o pastor Lucinho disse isso numa das suas pregações, o pastor Lucinho Barreto. A gente se decepciona com muitas coisas, mas a gente só desiste da igreja, né? Só da igreja. A gente fica decepcionando com tudo, com pessoas, no trabalho, mas ninguém para de trabalhar porque se decepcionou. E também no shopping, antigamente não cobrava estacionamento, hoje eles cobram estacionamento, mas ninguém parou de ir ao shopping porque estão cobrando estacionamento. Então, alguém fala assim, mas estão falando mal de mim, não vou mais naquela igreja. Olha, Jesus entregou uma bênção, uma promessa toda especial para você que é vítima das pessoas que falam mal de você. Ele falou assim, olha, bem-aventurados sois vós. Olha isso. Maravilha. Sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, e olha o detalhe, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, se falam mal de você, se falam mal de mim, e aquela palavra não é verdadeira, dê glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você está sendo abençoado, bem-aventurado é você. Só que tem uma coisa, é a única bênção que nós recebemos em cima de uma mentira. Jesus foi claro, ele falou assim, quando falarem, vos injuriarem e mentindo disserem mal. Porque se o que eles falam de você for verdade, não tem bem-aventurança. Ah, mas aquele irmão lá é um tribuloso, e você é tribuloso mesmo? Entre na linha. Não tem aquele irmão que ele parece que, não sei, ele é meio cara de pau mesmo, né? Ele é meio cara de pau. Ele sabe que ninguém gosta dele, ninguém gosta, ele interrompe tudo e fala demais, ele apurrinha mesmo, como diz o outro, todo mundo, e ele conta vantagem. Estão falando mal de mim porque é sinal que eu estou... Não, você não é abençoado coisa nenhuma. Trate de entrar na linha, porque você tem que ter um comportamento que seja mais agradável. Então, se fala mal de você, fica tranquilo. Deus falou, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem, mentindo, falarem todo mal contra vós. Mas, além de estarmos pecando, falar mal dos outros na questão mal mesmo, né? Além de ser um pecado, nós estamos colocando como juiz da outra pessoa. E detalhe que o juiz, falando um pouquinho da questão jurídica, o juiz natural, aquele togado, professor Samuel, nem todos eles têm competência para julgar determinado assunto. O juiz que está na vara do trabalho, ele não tem competência para julgar processos oriundos, né? Causas, litígios oriundos da esfera penal, criminal. Não tem, o juiz natural. E detalhe, nós também não temos competência para julgar ninguém. Não temos, professor Samuel. E interessante que o único juiz que é competente por excelência é o nosso Senhor. E tanto que o comentarista ele diz assim, já imaginou se hoje Deus, o nosso Pai,
tratássemos numa posição de juiz. Já pensou se Deus chegasse aqui e falasse assim, Gerson, vou julgá-lo, vem aqui. Possivelmente estaríamos perdidos. Não tem jeito. A nossa sorte, me desculpe até usar essa expressão, ela não é incorreta, a Bíblia fala que o tempo e a sorte correm a todos, mas é que nós temos sobre nós graça e misericórdia da parte de Deus. Porque graça, o que é a graça de Deus? A graça é um favor que nós não merecemos. E a misericórdia de Deus? Então, na graça, Deus dá para nós algo que nós não merecemos. E na misericórdia, Deus não dá para nós aquilo que realmente merecemos. Porque lá na carta escrita aos Efésios, diz ali que nós éramos filhos da ira de Deus. Outra versão fala assim, nós éramos merecedores da ira de Deus. Né? Se Deus fosse aplicar, se Deus fosse aplicar sua justiça a nós e nossos pecados, nós seríamos todos mortos. Mas Deus não fez isso. E é o único juiz competente para fazer isso. Exatamente. E a gente, numa outra passagem bíblica daquela mulher que foi pega num ato de adultério, no flagrante, ela foi pega no ato de adultério, levaram aquela mulher para Jesus. O Senhor, a lei diz que ela deve ser apedrejada. Só que a lei dizia, em Levítico, me parece que capítulo 10 ou 20 e 10, nunca decoro esse texto, mas está ali, ele fala assim, que era para levar, quando fosse pego no flagrante, o homem e a mulher. Levaram só a mulher. Ou seja, eles não queriam, a mulher era uma isca, eles queriam pegar, era Jesus em alguma palavra. Por que não levaram o homem? Filipe Yancey pergunta nos seus livros, seria ele algum sacerdote? Deixa para lá. Mas aí levaram só a mulher. E falou, Senhor, a lei manda apedrejar. Então temos aqui dois problemas para Jesus, porque se ele manda apedrejar aquela mulher, ele manda apedrejar a mulher, e iam falar assim, ué, mas não é isso que estava pregando amor agora há pouco? Perfeito. Não é isso o mensageiro do amor? E se ele não manda apedrejar, iam falar, olha aí, foi contra Moisés. Então Jesus foi muito sábio, e ele pega e fala assim, a lei manda apedrejar? Sim, manda. Então vamos apedrejar. Vamos apedrejar. Eu só peço uma coisa, eu peço que a primeira pedra seja atirada por alguém que não tenha cometido nenhum pecado. Essa tem que atirar a primeira pedra. Aí começou as desculpas, né? Um soltou a pedra, um falou que tinha que atualizar a página do Facebook, a outra falou que tinha deixado o arroz no fogo, e foi um saindo e ficou só Jesus e a mulher. Mas me parece que em Marcos, ao narrar a mesma história, ele fala assim, e os mais velhos saíram primeiro. Eu gosto desse detalhe, porque na hora que Jesus falou assim que era para tirar a pedra, aquele que não tinha cometido nenhum pecado, Marcos falou assim que os mais velhos saíram primeiro. Por que os mais velhos saíram primeiro nessa advertência de Jesus? Porque eles tinham muito mais coisa errada para lembrar na história que eles tinham cometido, né? Estava pior a situação deles, estava mais sujo do que pau de galinheiro. Então já saíram primeiro, só para não cometer. E Jesus falou assim, então, aí Jesus vai lá e aplica naquela mulher a sua justiça e o seu perdão. E ninguém te condenou? Não, nem eu tampouco condeno. Aí Jesus aplica a graça, aplica a sua graça e a sua justiça, né? Ele fala assim, vai, só que não podia deixar sair barato, né? Porque foi um pecado cometido, ele não podia não falar nada, né? Então Jesus faz aquilo que Filipenses chama de altos ideais e graça abrangente. Porque isso é fantástico, eu gosto disso, porque Jesus apresentou alto ideal e graça abrangente. A igreja hoje diminuiu o ideal e limitou a graça. Esse pecado Deus perdoa, esse. Aquele ali não perdoa, não. Homossexual Deus não perdoa, né? O assassino ele não perdoa, né? Ele perdoa esse aqui, esse aquele. Então, Deus perdoa a todos, meu irmão. Estamos limitando o poder de Deus. A gente diminuiu o ideal e limitou a graça. Então, Jesus, ele apresentou o evangelho de altos ideais e graça abrangente. Ele abrangeu a graça na vida daquela mulher e também perdoou o pecado dela. E apontando o nosso irmão, professor Samuel, nós não seremos cumpridor da lei. Não. E aí, talvez quem está nos assistindo ou quem está lendo essa lição, ele vai dizer assim, não, mas hoje nós vivemos no tempo da graça. E não. Jesus, ele fala assim, lá na passagem do jovem rico, no capítulo 19, versículo 17, professor Samuel, ele diz assim, se queres, porém, entrar
na vida, em outra tradução dizia ter a vida eterna, né? Sim. Ele vai dizer assim, guarde os mandamentos. Uhum. E aí o jovem, ele fala, mas quais? E Jesus dá o rol para ele, abre a cartilha. Sim. Abre a cartilha. O interessante é que Jesus citou o decálogo, os 10 mandamentos ali. Em uma outra passagem, professor Samuel, no Evangelho de João, no capítulo 13 e o versículo 34, Jesus, ele pega e diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também uns aos outros, um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E aqui Jesus não veio acabar com a lei. Não. É interessante E isso aqui, dificultou mais, na verdade, porque Jesus, os fariseus pegaram os 10 mandamentos e acrescentaram 613 regras em cima dos 10, para complicar mais ainda. Jesus pegou 613, considerou os 10, resumiu em 2. Ficou mais fácil, né? Mas ao colocar os 2 mandamentos, ele embutiu ali todos os 10. Correto. Ele não fala assim que não é para matar, que não é para roubar, que não é para... Não, ele fala assim que é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo os 10 mandamentos. Perfeito. Porque eu não vou cobiçar a mulher dele, não vou matar ninguém, né? Então, Jesus fez isso. Quem cumpre os 2, cumpriu os 10, né? E o moço falou assim, e quando Jesus falou assim, você guarda os mandamentos? Essa palavra de Jesus era para diminuir o menino. Era para ele falar assim, não, Senhor, aqui cumprir os 10, eu sou falho, eu sou limitado, imagina que eu não consigo cumprir os 10, não. Jesus falou assim, você cumpre os 10? Eu falei assim, sim, desde a minha mocidade. Quer dizer, em vez de diminuir, ele cresceu mais ainda naquela expressão de Jesus. Qual não foi a surpresa? Então vai, vendo o que você tem. Aí ele voltou embora, ou seja, não estava praticando o que ele sabia. Então não estava cumprindo, não. Ele só conhecia, mas não era cumpridor do conhecimento que ele tinha. Era o famoso ouvinte não praticante. Ouvinte não praticante. Professor Samuel, é lindo esses ensinos. E ele no terceiro subtópico, ele vai tratar, o comentarista, ele fala do autêntico legislador e juiz, ele pode salvar e destruir. Isso. Ele está com base aqui no capítulo 4, versículo 12, né? Isso. E aí eu achei muito interessante aqui, eu gostaria que o professor nos trouxesse também os comentários que são edificantes para nós. Olha, apenas o Criador tem poder de salvar e destruir. A gente tem mania de discutir salvação, meu irmão. Eu nunca discuto salvação. Ah, Salomão foi salvo? Adão foi salvo? Eva? Não sei, meu irmão. Não sei se ele foi salvo. A gente pode discutir isso, porque pode ser até uma discussão saudável, se estiverem com 2 pessoas maduras discutindo esse assunto. Mas a gente não pode julgar, dizer se foi salvo ou não foi, né? A gente não pode julgar. E tem gente que julga a salvação do outro. Tem igreja que julga a salvação dos membros de outra igreja. Não, os irmãos que frequentam a igreja X não vai ser salvo. Não, o irmão que está na igreja católica não vai ser salvo. Quem é você? Misericórdia. Quem sou eu? Ah, mas o irmão é da católica. E Martim Lutero era da onde, meu irmão? Então, não podemos julgar a salvação, discutir. Aquele vai ser salvo. Nós não temos moral, ética, espiritual para julgar a salvação. Só Deus tem o poder de salvar e destruir. A gente não pode julgar, condenar ninguém. O apóstolo Paulo escreveu uma carta tão pesada, numa situação tão peculiar, na primeira carta a Coríntios, naquele moço que estava numa situação muito horrível com a madrasta dele. O apóstolo Paulo escreve uma carta pesada e ele fala assim, igreja, a alma desse moço tem que ser entregue a Satanás. Olha que expressão, quem já disse isso alguma vez na Bíblia? Entregar a alma de alguém para Satanás? No entanto, quando Paulo escreve a sua segunda carta, uma das primeiras coisas que ele trata naquela segunda carta que ele escreve, parece que Paulo reflete, ele fala, o que foi isso que eu falei? Que palavra foi essa? Então, uma das primeiras coisas que Paulo trata na segunda carta dele a Coríntios é isso que ele fala, irmãos, lembra aquilo que eu falei para vocês de entregar a alma daquele moço para Satanás? Olha, tragam aquele moço de volta para a comunhão da igreja, para que ele não seja consumido por demasiada tristeza. Então, não posso julgar o outro, não temos o poder de julgar a salvação de ninguém.
dizer quem vai ser salvo. Às vezes a gente tem mania de dizer nas nossas relações e dizer assim, Deus é minha testemunha. Quem disse que era testemunha? Né? A gente faz essas promessas, promessas que não vamos cumprir. É igual aquele culto de final de ano. É o culto que, olha, parece que o Espírito Santo, me desculpa a expressão, acho que dá até dar umas risadas durante os cultos de final de ano. A gente fala, Deus, esse ano, igreja, não vou faltar em um culto de escola dominical. Este ano aqui, eu não vou faltar em culto de ensino. Na sexta seguinte já está lavando o carro, na hora do culto, passando pretinho no pneu às 9 horas da manhã. Então, a gente promete e fala, não, Deus é meu juiz de que eu vou fazer. Deus, né? A gente fala assim, Deus é minha testemunha, Deus é testemunha do que eu estou falando aqui. Deus não é testemunha, meu irmão. Deus é juiz. Amém. Ele está ali para julgar, sim, Ele é nosso juiz. E Ele vai julgar nossas palavras. Então Deus não é testemunha, não. Deus é juiz. Você falar que Deus é testemunha, está rebaixando o nível, o status que Ele tem em relação às nossas vidas. Interessante, professor Samuel, que a carta aos Romanos, no capítulo 15 e o primeiro verso, ele vai falar a respeito de termos paciência, suportarmos os fracos na fé. Tem gente que no nosso convívio que tem uma certa dificuldade. E a igreja, Jesus falou, os são estão precisando de médico, ele veio para os doentes mesmo. Então o local de igreja é local de gente problemática mesmo. É de gente que dá trabalho, professor Samuel. E às vezes a gente não quer o tribuloso perto da gente. A gente é melhor excluí-lo, é melhor manda longe. Por quê? Porque é mais fácil o ambiente. Mas Jesus disse não, a igreja não precisa de gente sã. A igreja a igreja foi feita para os doentes mesmo. Sim, a igreja está ali para receber todo mundo. A gente não pode limitar quem a gente quer que frequente nossa igreja. Esse aqui não pode vir, aquele lá não pode vir. Fui pregar numa vez numa certa igreja e naquela igreja tinha algumas irmãs que tinham o costume de usar o véu na cabeça, né? Não faz. Preguei normal, né? Um costume que a irmã tinha, ela tinha vindo de uma outra igreja que tinha aquele costume e eu, de maneira alguma, ministrei tranquilo aquela palavra, né? Não tem por que a gente querer limitar ou achar que aquele é melhor que esse, de forma alguma. Como alguns irmãos querem guardar o sábado ou não comer carne de porco. Você pode fazer isso se você quiser, meu irmão. A partir de hoje não vou comer carne de porco. A partir de hoje eu vou guardar o sábado. Você pode fazer, é uma opção pessoal. Né? Você pode fazer. Né? Só que você não pode pensar que porque você guarda o sábado e porque você não come carne de porco, você é mais santo do que os outros. Agora complicou para você. Né? Não pode, porque agora você está julgando a salvação, julgando o outro. Agora você ficou em maus lençóis. Ninguém pode julgar vocês, disse Paulo em Colossenses. Ninguém pode julgar vocês pelo sábado, nem pelas festas, nem pela lua, nem nada disso. É muito interessante, né, professor Samuel? E aí, detalhe, também a questão, como acredito que nós já comentamos aqui, e eu estava analisando essa lição, também não podemos julgar, né? Isso aqui é bíblico, mas também não julgar não quer dizer que nós não devemos reprovar qualquer coisa dentro da igreja. Tanto que a gente tem o exemplo lá, Paulo instruindo na primeira carta aos Timóteo, no capítulo 4 e versículo de número 1, professor Samuel, ele dizendo, né, a respeito, a gente vai abrir porque isso aqui eu achei muito interessante isso aqui. Não quer dizer que você não deve julgar, que você não deve tolerar também as coisas erradas que acontecem dentro do ambiente cristão. Ele fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então quer dizer, não julgar não quer dizer também que nós não vamos combater as heresias, combater a minação no meio da igreja. O ato a gente não pode concordar com alguma coisa errada que a gente vê. O que nós estamos aqui é que nós não vamos julgar a pessoa ou a salvação daquela pessoa. Mas o ato a gente recrimina, a gente pode ter liberdade de discordar de um ato que a gente não concorda. Isso é uma livre expressão. O pastor Silas Malafaia, ele é muito perfeito nesse pensamento quando ele fala a respeito do homossexualismo, né? Ele fala, não, se vier o homossexualismo dentro da igreja, o homossexual, vamos receber
eu não vou concordar com a ação, é com a prática. Mas Deus ama ele, nós vamos amá-lo também, porque é filho de Deus, quem somos nós, né, a gente tem que respeitar todo mundo, né? Todos nós queremos ser respeitados e os homossexuais, lésbicas, têm que ser respeitados enquanto ser humano que são. Com certeza. Com certeza temos que ser pessoas de respeito, nós cristãos. Professor Samuel, interessante que o segundo tópico ele vai falar da brevidade da vida e a necessidade do reconhecimento da soberania divina. Eu lendo isso aqui, faço entender que muita gente vive a vida hoje e não percebe, não se dá conta com toda a agitação, que é normal. A gente faz faculdade, trabalha em busca da autorrealização, igual foi a lição anterior, né? E a gente não se dá conta que a nossa vida é muito breve. É muito rápido, passa muito rápido, gente. Então, e pouco valor se dá para a vida, tem gente desperdiçando a vida, perdendo tempo, né? Enroscado com coisas, né? Que não edificam, jogando a vida, jogando o tempo fora. Então vamos valorizar mais a vida, o tempo que Deus nos deu. Então a vida é breve. Aqui fala que no Salmo 90, Moisés fala assim, passa como um conto ligeiro. Uma história curta, pouco nós estamos com a idade avançada e alguns só quer servir a Deus quando não dá mais tempo de fazer. Né? Não dá tempo de fazer, aí ele corre para fazer. Ele sente desejo missionário, meu irmão. Ele quer pegar folhetinho. Já não está nem, tá com marca-passo do lado da cama, agora ele quer falar de Jesus. Enquanto estava na balada, com o jovem, estava na zoeira. Moody ministrava numa certa ocasião, quando duas pessoas aceitaram a Jesus. Um senhor de idade bastante avançada e um menino. Aí alguém parou perto de Moody, este grande evangelista, e falou assim, Moody, que bênção. 2 almas, né? 2 vidas para o Senhor. 2 vidas para o Senhor. Moody falou assim, não são 2 vidas não. 1 vida e 2 almas para o Senhor, né? Mas como assim? Aí ele explicou. Não, porque este senhor que está aqui, né? Ele comentou ele com aquele irmão. Aquele senhor, ele gastou a vida dele inteira no mundo lá fora. Agora ele aceitou a Jesus e entregou a sua alma para o Senhor. Mas aquela criança ali não. Ela entregou a vida dela e a alma dela para o Senhor. Que maravilha. Então muita gente perdendo tempo. Aí quando não dá, o rico e Lázaro, depois que morreu, meu irmão, o rico quis fazer missão. Ele quis fazer conferência missionária. Quis pregar. Não, vou voltar, quero pregar. Quero pregar para os meus irmãos. Eu tenho uns parentes que não são crentes. Por que eu não pregou quando estava vivo? Então, desperdiçou a vida dele, às vezes com bebidas, com drogas, com tanta coisa errada e perde tempo. Né? Então, tem alguns que ficam lá fora também, perdem tempo lá fora e quando voltam, eles querem dar moral também, né? Perfeito. Aí quando eles voltam, eles voltam, mas já quer doutrinar os outros que ficou. Tem esse também, né? Fez coisa errada a vida inteira. Quando ele vem pro culto, o pastor vai cumprir o papel dele, né? Dá uma moral. Vamos ver uma palavra para o irmão. Aí ele vem dar uma palavra dele. Igreja, vocês têm que orar mais. Você chegou ontem, meu irmão. Calma. Senta no carro primeiro, vamos trabalhar, vamos fazer para Jesus, depois você começa a doutrinar os outros. E também o outro fala assim, igrejas faz isso aqui, ó, recebe alguém que estava lá fora, fez um monte de coisa errada e coloca assim, fulano estará aqui ministrando a palavra de Deus. Ele é ex-feiticeiro, ele é ex-macumbeiro, ele é ex-drogado, ele liderou o PCC, foi vice de chapa do Comando Vermelho, ele foi conselheiro do Marcola Camacho, ele tem um testemunho forte para contar aqui. Tá, testemunho forte. A minha mãe, com mais de 40 anos de ciclo de oração, ela tem um testemunho o quê? Um testemunho fraco, então. Então, vamos corrigir esse conceito. Testemunho forte. Muito bom, tem testemunho forte aquele que persiste, apesar de tudo que o mundo oferece, do julgamento, das ofensas gratuitas, de palavras maliciosas, insiste em ficar na presença de Deus. Este é um testemunho forte. O testemunho de Paulo é um testemunho fraco.
Paulo não gravaria um DVD com o testemunho dele. Ele falou, irmãos, eu não julgo que eu haja alcançado a salvação, não. Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu quero avançar para o alvo, para o prêmio que está diante de mim. Paulo, uma vez teve uma irmã que gravou um DVD contando como que eram as coisas erradas que ela fazia. A irmã dando louvor às coisas que... Contava como que era que ela fazia. Esses dias teve um irmão com um testemunho explicando que o revólver que ele usava quando ele era assassino dava 30 tiros por minuto. Alguém está fazendo um curso para saltar banco na igreja? Ele tem que escutar quantos tiros dá o revólver. Edifica o que isso daí? Então, fez coisa errada? Glória a Deus, irmão. Compartilha com a igreja agora seu testemunho de salvação, queremos ouvir também. Mas não cuidado como que conta. Tem um que conta as coisas que fazia no mundo, parece que tá até com saudade, né? Ele conta as coisas que ele fazia, parece que só falta falar igreja. Se pudesse eu voltava lá, uma saudade que dá. Só falta, né? Lembrando que no Egito tinha... Então, pelo amor de Deus, saiba contar essas coisas aí, o jeito que fala, né? Essas coisas que... Esses testemunhos aí, alguns está complicando a nossa vida. É breve a nossa vida. É breve, vamos valorizar a nossa vida. Vamos entregar ela para o Senhor mesmo. Olha, graças a Deus, professor Gerson, no próximo mês de janeiro, se Jesus permitir, farei 16 anos ministrando aula em escola dominical. Aleluia. Sabe? E seremos lá, se Jesus permitir. E vou ficar velhinho um dia, vou colocar minha dentadura num copo do lado da cama. Aleluia. Eu sei que eu não vou poder andar por muito lugar igual eu faço hoje, correndo para lá e para cá. Mas eu vou dizer para Jesus, Jesus, não posso andar agora que a coluna está travada. Mas enquanto eu pude fazer, a minha juventude foi entregue para o Senhor, foi entregue para Deus. Não tive tempo não de... Esse dia minha irmã falou assim, minha irmã Raquel falou assim, sabe, interessante, a gente nunca desviou, né? Ela falou, né? Eu nunca tinha tentado para isso, que nunca tínhamos desviado. Eu estava trabalhando para Jesus desde muito novo, tal, na regência de grupos e tal. Daí que o que me surgiu quando ela falou foi isso. Eu falei, pois é, nem deu tempo. A gente estava tão ocupado, nem deu tempo de desviar e ver como é que era. Nem tive curiosidade, sabe? Estou satisfeito com Jesus, com o que temos feito para o Senhor. Esse mundo não tem nada para nós. Nada que seja que possamos substituir, que seja melhor do que aquilo que Deus tem para a gente. Interessante que a gente lendo esse tópico, a gente vai entender que na questão da brevidade da nossa vida, é passageira. Tem gente, professor Samuel, que com 20 anos está descendo a sepultura. Jovens se perdendo a vida. O dono da vida é Deus, é Ele que sabe o dia que Ele vai nos recolher, vai nos chamar e nós vamos passar para a eternidade. Sim. Só que o nosso foco, o nosso objetivo é passar para a eternidade salvo. Só que tem gente também, professor Samuel, eu não vou estudar, eu não vou fazer um curso teológico, eu não vou fazer um curso técnico, eu não vou fazer nada porque vai ficar tudo aí mesmo, eu vou morrer mesmo, eu não vou levar nada para a sepultura. Peraí. Então, não quer dizer que nós também não vamos planejar a nossa vida, porque como que vai ser a vida desse cidadão sem planejamento? Não é verdade, professor Samuel? Tem aqueles que morrem, tem irmão que morre, que a gente vai morrer, viu, irmão? A gente vai morrer, não tem jeito, a gente vai morrer um dia. E aí o rei Ezequias, né, a gente interpreta tão mal aquela história, Deus falou assim, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, não vai viver. Ezequias ficou indignado, virou a cabeça. Ele ouviu muito DVD de pregador de teologia da prosperidade daquela semana, aí ele virou a cabeça para a parede e falou assim, Deus, eu não aceito, Deus, eu não quero, eu não concordo, eu não aceito, eu não quis morrer naquele dia. Aí Deus deu mais 15 anos para ele, 3 anos depois nasceu o rei Manassés, com 12 anos. Quando o pai morreu, ele tinha 12. Um rei inconsequente, Ezequias, né? Acabou finalizando a sua vida de uma moda trágica. Mas quando Deus falou para ele que ele ia morrer, Deus não estava sendo cruel com ele, porque ele ia morrer mesmo. A gente vai morrer um dia. Deus estava sendo gentil com ele, que, vamos dizer assim, dando uma forcinha para ele, porque ele era um rei, ele tinha decisões importantes para tomar. Então Deus foi ajudar, falou, filho, deixa as coisas em ordem, você vai morrer, né? Como se Deus adiantou, avisou para ele para ajudar. E ele achou que Deus estava sendo cruel com ele, porque ele ia morrer mesmo um dia, mas Deus foi bom com ele de avisar, olha, você vai morrer tal dia, então arruma as coisas aí, não deixa nada por fazer. Era essa a ideia.
essa ideia que Deus usou o profeta para entregar para ele. E nós, como ser humano, professor Samuel, muitas vezes esquecemos da nossa real condição. E aí a gente fala, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito. E planejamos, e muitas vezes nós não oramos. Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Qual que é a sua opinião, Senhor, em relação a isso? Porque, professor Samuel, uma coisa que eu aprendi com os meus pais, nasci também no berço evangélico, foi sempre de consultar o Senhor naquilo que a gente vai fazer. Menino, dono da vida, quem determina a nossa vida é o Senhor. Eu aprendi isso desde pequeno. Então, não é assim que você ora. Você fala, Senhor, está aqui esse projeto, o meu coração. Eu lembro, professor Samuel, que um testemunho que eu conto aqui, eu comecei a cursar o curso de bacharel em Direito pela Universidade Paulista, e naquela ocasião eu tinha recursos para financiar, para poder custear a minha matrícula, né? A minha mensalidade na universidade. Só que eu tinha recursos para um ano. E eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, o Senhor conhece o desejo do meu coração. O Senhor sabe o que eu quero. Eu não queria parar. Mas os meus recursos aqui se acabaram. Olha só, professor, se estiver no coração do Senhor que eu continue do segundo ano para frente, eu coloco todo esse meu projeto na sua mão. Se o Senhor quiser, o Senhor vai me abençoar. Professor Samuel, eu fiz uma prova para o Enem, tirei uma nota muito boa e fui contemplado integralmente pelo programa de Universidade para Todos, o ProUni, conhecido aí de todos, e consegui concluir o meu curso, né? Isso aí, a glória não é minha, é para Deus, porque eu entendi ali uma provisão de Deus, eu coloquei na mão do Senhor. E o salmista, professor Samuel, ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão, o coitado vai trabalhar em vão. Ele vai, os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, coitado do sentinela vai passar a noite. Então eu aprendo aqui, professor Samuel, que nós devemos integralmente colocar na mão do Senhor os nossos planos, os nossos projetos, porque tem coisa que Deus não quer, professor Samuel. Se tiver na vontade de Deus dele não fazer para nós, é Ele que vai determinar a nossa vida, né? Eu aprendo isso aqui de uma forma maravilhosa, esse ensino que o Tiago nos traz. Muito bom. Valorizarmos a vida que temos agora, entregar nas mãos do Senhor. A vida é breve, o tempo passa muito rápido e precisamos ganhar tempo, fazer. Michelangelo tinha uma frase que ele falou para um dos seus discípulos, chamava-se Antônio, e ele disse uma frase que é uma frase muito famosa de Michelangelo, e a frase era esta: pinte, Antônio, pinte, porque o tempo passa. Essa foi a ordem de Michelangelo para aquele seu discípulo. Max Lucado citava em seu livro de um homem com 80 anos, começou a fazer curso de hebraico. Alguém chegou e falou assim, mas por que você vai fazer curso de hebraico com essa idade? O senhor respondeu e falou assim, é agora ou nunca. E não é mesmo? É o tempo dele, vou valorizar, vou fazer esse curso agora, porque é o tempo que eu tenho de fazer. Vamos valorizar a vida que Deus nos deu. E como o comentarista ele fala, professor Samuel, que a nossa vida é breve e ela passa como fumaça, aqui ele nos adverte para que nós vivemos a nossa vida segundo a vontade de Deus. Exatamente. Né? Cumprindo os mandamentos, sim, exatamente. A lei do Senhor, cumprindo a lei, amando o nosso irmão, vivendo conforme a vontade de Deus mesmo, né? Alexandre o Grande, me lembro dele agora, foi um dos maiores generais de guerra que o planeta já conheceu. Com 32 ou 33 anos, ele já tinha conquistado todo um império grandioso, um império enorme, o Império da Grécia. Foi substituído depois por Roma. Mas, então, conta-se os seus biógrafos, ele era muito novo, de minha idade, 32, 33 anos. Conta os seus biógrafos que, certa vez, ele se sentou num lugar e começou a chorar. E não tinha mais nada para ele conquistar. Ninguém resistia ao Império da Grécia.
O Império se foi porque ele morreu envenenado, morreu muito novo. O Império foi dividido entre os 4 seus sucessores ali. Então, conta-se também que depois que Alexandre, quando ele morre, diz um dos seus biógrafos também que ele pede para ser levado com as mãos abertas para cima. E a ideia dele era esse. Apesar de eu ter conquistado tantas coisas, é assim que eu vou embora, com as mãos vazias. Não estou levando nada do que eu trouxe até aqui. Então, Alexandre morre, enfim, vai embora e deixa tudo por aqui mesmo. E a gente se apega a muitas coisas materiais. Nossa, como parece... disputamos, a gente vive realmente numa selva urbana e desbravamos ela ao ponto de passar por cima de irmão, de parente, de semelhante, para conquistar algo ali. E a gente acaba, professor Samuel, isso é do ser humano. E tem irmão que, se Jesus perguntar, filho, você prefere o seu carro ou o céu? O irmão vai pensar para responder. Ele vai falar assim, senhor, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Então, ele é tão materialista que ele fica pensando aqui. Ele pensa para responder se ele prefere a salvação ou a casa dele, por exemplo. Então, ele pensa para responder uma pergunta dessa. E é tão difícil vivermos a palavra de Deus, professor Samuel, na sua íntegra, quando ela diz que para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. E a questão que eu vejo nessa passagem é de nós nos tornarmos realmente dependentes de Deus em todas as nossas circunstâncias. Sim. E parece que a gente quer ter o autocontrole, a gente quer dominar a situação. Sim. Isso é do ser humano. E vemos, me lembro agora de Davi. Davi teve sucesso em todas as áreas da vida dele. Todas as áreas Davi teve sucesso. Um homem segundo o coração de Deus. Ele só não teve sucesso na única área que ele nunca entregou para Deus, que era o lado da família. Né? Então só trabalho com esposa, mas o reino dele, ele sempre foi cuidadoso nessas partes. Mas justamente na área que Davi não entregava aos cuidados de Jesus, aos cuidados de Deus, foi a área que ele mais penou. Filho rebelde, Absalão querendo dividir o reino. Então a área que ele não entregou ao Senhor foi a área que ele mais teve dificuldade. Né? Vamos fazer, entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele, o mais ele fará. Vamos nos entregar, confiar tudo que temos ao Senhor, o mais Ele faz por nós. Professor Samuel, e dando sequência ao nosso estudo, os pecados da arrogância e da autossuficiência do ser humano. Misericórdia. Quanto defeito tem esse tal de ser humano, né? Gloriar-se nas presunções. O que nós aprendemos aqui, professor Samuel? O autor coloca aqui, né? Pensar que podemos controlar nossa vida é uma presunção orgulhosa que afronta o próprio Deus. Muita coisa foge do nosso controle. Tem coisa que já está debaixo da permissão de Deus, da palavra de Deus, é aquilo que Deus tem determinado para nós. Então a gente não pode assim achar que nós controlamos Deus, como a gente até interpreta errado. Aquela questão bíblica do tudo que ligares na terra será ligado no céu. Correto. Né? Aquele será ligado, na verdade o tempo do verbo ali é passado. O tempo, a palavra certa ali, segundo o pastor José Gonçalves, professor no Belenzinho, ele coloca que a palavra será ligado não está correta ali. A questão é, tudo que ligares terá sido ligado. Então, se nós ligarmos algo no céu, é porque Deus já ligou aquilo no céu faz tempo. Então, não estamos ligando no céu. E na palavra do pastor José Gonçalves, aparece um irmãozinho aqui embaixo com um controle remoto apontando para o céu, assim. É muito interessante a ilustração. Então, quando a gente concorda e aquilo acontece, é porque Deus já queria, já estava no coração de Deus, aquele sonho, aquele desejo, Deus já queria que aquilo acontecesse. Então, no fim, nós ligamos aqui, foi porque Deus tocou no seu coração e no meu. Amém. Então, nós ligamos aqui na Terra esse projeto, professor Gerson, porque Deus já tinha isso ligado no coração dele. Então, tudo que nós ligamos aqui, foi ligado já no céu. Então, nós não podemos achar que só nós estamos aqui controlando destinos e tal. Não. Deus já tem um plano, um propósito para cada um de nós. Mas tem um detalhe muito importante nesse comentário aqui, que eu vou colocar no detalhe da lição. Lá eu vou colocar uma expressão muito especial em cima dessa parte aqui, que é um detalhe muito importante. Vou deixar isso para tratar no qual é o detalhe. Então, se você quer saber qual é esse detalhe importante, você
no vídeo complementar dessa lição, você assista para que o professor Samuel explique para você qual é o detalhe que tem aqui nessa lição, muito importante para que você não possa passar despercebido na ministração da sua aula. Professor Samuel, maravilhoso esses ensinos. Muito bom. E nós aprendemos aqui no segundo subtópico a malignidade do orgulho nas presunções. Tem algo aqui maligno. A presunção humana, né, é uma coisa complicada. E no Brasil, às vezes a gente tem mania de dizer assim, né? Você sabe com quem que você está falando? Então, é uma expressão própria, nossa, isso, de achar um certo irmão, um certo obreiro estava dirigindo uma reunião num culto e ele foi pedir para um dos seus companheiros, era o pastor, para que ajustasse o banco para um visitante que estava chegando. Aí pediu, o senhor não pode colocar lá? O pastor falou assim, eu vou arrumar esse banco aqui, mas eu sou um pastor. Né? Então, essa presunção de achar que a gente é melhor que alguém, que nós somos, que só nós somos os melhores, somos os bons, enfim, em detrimento de outros talentos, enfim, essa presunção humana de achar que é melhor, que é o tal e tudo mais. Muitas pessoas caíram no próprio orgulho. Teve um evento em São Paulo que está para acontecer por esses dias aí, um congresso, não digo aonde, não digo o nome, está por aí, procura lá. E tem o nome de 40, mais ou menos uns 40 pregadores famosos aqui no Brasil. Pregadores, cantores, dos mais renomados, está tudo no cartaz lá desse evento. E achei interessante, eu procurei no cartaz, não achei o nome de Jesus ali não. Misericórdia. Está o nome de um monte de pregador, de doutor, de cantora, porque é para arrastar multidões lá, mas não o nome de um monte de gente, mas não apareceu o nome de Jesus. Então, talvez um detalhe, né? Ainda bem que eu não vou lá. Não consideraram que era um detalhe tão importante assim. No fim, Jesus ficou de fora. Não está anunciado o nome dele para esse evento. Que vale uma festa, irmão, sem Jesus, né? E que vale um evento sem Jesus, sua vida sem Jesus, né? Nós sem Jesus, Deus criou os peixes e colocou no mar, você vai viver no mar, o seu habitat natural é o mar, e o peixe vive no mar. Tirar o peixe do mar, colocar na terra, ele vive durante um pouco de tempo, mas depois ele morre. Criou outros animais, falou, seu habitat natural é a terra, você vai andar na terra. Tira o leão da terra, coloca no mar, que é o habitat do peixe, ele vai morrer afogado. Então, porque o habitat dele é a terra. Então, cada animal criado por Deus tem um habitat natural, ele tem um lugar certo para ele viver, para ele estar, para ele se desenvolver. Os peixes são no mar, a tartaruga um tanto no mar, outro tanto na terra, o outro bicho é só na terra, mas o ser humano, Deus criou para que vivesse nele, para que vivesse em Deus. Então, quando o ser humano sai de Deus, saiu do habitat de Deus, ele perdeu sua vida, ele saiu do seu espaço de convivência, do seu habitat natural. Professor Samuel, e eu lembro de ouvir num testemunho de um pastor comentando que um determinado irmão ele foi separado para ele estava vindo de uma outra denominação, de outro ministério, e ele foi separado para evangelista. Foi levado, apresentado para ser evangelista. E o pastor que estava fazendo aquela triagem, né? Ele olhou e falou assim, esse irmão vai ser separado para diácono. E anunciou o nome do irmão para diácono. Irmão fulano de tal, para diácono. Diácono não! Evangelista! Perdeu a benção, professor Samuel. Perdeu. Que arrogância. Perdeu. Né? O pastor José Wellington contava numa reunião, eles estavam, o pastor Cícero Canuto foi o presidente da convenção antes do pastor José Wellington Bezerra da Costa. E naquele tempo lá não tinha melzinho não, meu irmão. Sério? Não tinha melzinho para obreiro não, o negócio era arrochado, o negócio era apertado mesmo. E numa certa reunião, o pastor Cícero Canuto, o pastor José contou essa história, ele separou os irmãos para dirigir alguma igreja e separou um irmão para dirigir tal igreja, num certo lugar. E o outro irmão que também tinha a orientação de que ele iria também ser separado. Mas naquela reunião, esse irmão não foi separado.
Então ele perguntou ao pastor. Quando o pastor Cícero Canuto perguntou para ele assim, e eu, pastor? Eu vou para onde que eu vou? Aí o pastor Cícero respondeu assim, você vai para onde você quiser. E terminou a reunião, fez aquela oração ali e tudo mais. Enfim, aquele irmão voltou triste para casa, crente que ele ia ser separado, não dormia, ficou preocupado. Imagine o pastor no meio da reunião falou assim para mim, para onde que eu vou? Mas o que aconteceu? Passaram-se alguns dias e o pastor Cícero entregou para aquele irmão, um campo muito maior para ele cuidar. Mas quando ele foi assim, entre aspas, grosso com aquele irmão, ele estava testando aquele irmão. Se ele replicasse, falasse, não, peraí, e o pastor ia falar, não, eu quis dizer o seguinte, ia corrigir, mas estava testando. Antigamente, obreiros jovens com menos de 30 anos, esqueço, não existe hoje. Mas antigamente, antes de separar uma pessoa para o ministério pastoral, não era levado em conta se ele usava dudalina, se ele usava sapato importado, se ele tinha carro, não. O camarada era testado. Vamos ver se esse camarada é crente mesmo. Virava obreiro aprovado. Virava obreiro, ele era testado. Se passasse na prova, aí sim, lá na frente que ele entrava como obreiro, aí sim. E quando sumia uma igreja, não fazia que nem o companheiro evangelista Aldeberto costuma dizer, não amarelava não. Já chegava na frente da igreja com autoridade, que ele não chegou ali por um acaso, foi testado. Mas isso aí, esqueça, tá? Isso era antigamente, hoje em dia não tem mais testes assim não. Hoje em dia já chegam sabendo que vai se separar do ministério, já leva a câmera, leva a foto, enfim. Então já mudou muito hoje, não acontece. A gente já tem a expectativa. Numa vez na entrega do Oscar, um dos maiores diretores de cinema chamado Steven Spielberg, no filme O Tubarão, ele tinha certeza que ele ia ganhar aquele Oscar e pediu para que filmassem o rosto dele para ver a reação dele na hora que o nome dele fosse citado por aquele filme que ele foi diretor. O filme é horrível, mas enfim, na época era um clássico, né? Então, quando anunciaram, o Oscar vai para... Aí colocou o nome dos 3 diretores lá. No fim, quem ganhou o Oscar foi o outro diretor, que não estava sendo filmado. E não Steven Spielberg. Então, a cara dele, a expressão dele ficou... Que bacana. Ficou uma expressão assim, tipo... E agora, né? A expressão dele ficou muito engraçada, porque ele achava que ele ia ganhar. Acabou não ganhando. Então, talvez antigamente era assim. O camarada achava que ele ia ganhar o ministério e acabava não ganhando e voltava embora para casa de mão abanando, né? Professor Samuel, é ruim esse cristão que foi gerado pela palavra da verdade, que foi feito novidade, que foi feito uma nova criatura, agir dessa maneira. Ele precisa, desculpa, eu vou ser um pouquinho pesado, precisa aceitar Jesus de novo. Porque o evangelho, quando entra no camarada, faz transformação, professor. Tem que mudar. Né? Tem que mudar. Não dá para aguentar aceitar certo tipo de arrogância, até mesmo de obreiros, até de pessoas que foram separadas ao santo ministério e agir de uma forma que não está de acordo com a palavra de Deus. Precisa aceitar Jesus de novo. E, professor Samuel, está dizendo aqui para nós, aqui, o comentarista, faça o bem. E tem uma expressão aí, fazer o bem sem olhar quem, né? Às vezes a gente olha, né? Deixa eu ver se eu vou ter alguma vantagem aqui. Nós estamos em ano eleitoral. Então, deixa eu ver. Então, mas normalmente a gente sempre faz o bem esperando alguma coisa em troca, né? A gente tem esse defeito, né? E uma das coisas que nos enaltece como seres humanos é fazer um bem para uma pessoa que nunca, jamais será capaz de nos retribuir de alguma forma. Né? Isso é o que enaltece. Jesus fazia o que Jesus fez por nós jamais seremos capazes de devolver a Ele nada mais do que Ele fez. Uma vez, uma cliente que eu atendi no cartório, ela falou assim, eu fiz um favor para ela falou assim, obrigado, moço, Deus lhe pague. Mas fica com aquela palavra na minha cabeça, me pague o quê? O que Deus está me devendo? Eu fiquei com vergonha, porque imagine Deus me pagar o quê? Quanto que Ele me deve? Por quê? Quando? Onde? Eu estou devendo para Deus. Deus não me deve nada. Verdade. Deus não me deve nem satisfação. E ainda assim Ele dá. Porque a Bíblia fala assim, o Senhor não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Né? E com Abraão, lembra de Abraão também?
Deus chegou para os anjos e falou assim, mas você vai fazer o quê? Mas você vai contar para Abraão? Ele falou assim, eu tenho que contar para Abraão. Ocultaria eu alguma coisa de Abraão? Olha só. Não é? A consideração de Deus por Abraão. Deus dando satisfação dos seus projetos para Abraão. Né? Deus dando satisfação dos seus projetos para o homem. E o homem não quer dar satisfação dos seus projetos para Deus. Nossa, pastor presidente, o pastor Osmar contava uma vez de Deus com Moisés, aquela discussão de Deus com Moisés, né? Quando Deus falou, Moisés, eu vou destruir o povo e vou começar a partir de você uma nova geração. Então Moisés falou assim, não, Senhor, e tal, daquela questão, risque meu nome do livro da vida e tal, enfim. Aí acabou que a Bíblia fala assim, arrependeu-se Deus, né, do mal que ia fazer. Não vou explicar a palavra arrepender-se aí, tem 3 significados para a palavra arrepender-se. Então, a Bíblia fala, e arrependeu-se Deus do mal que ia fazer. Tudo bem. Aí nosso pastor presidente, o pastor Osmar da Silva, ele fala assim, o homem pede para Deus se arrepender. E Deus se arrepende. Né? Agora, Deus pede para o homem se arrepender. O homem não se arrepende. Esse Deus que a gente serve é muito estranho, né? Não dá para entender Deus. Tem gente que pensa que Deus é fácil de entender, mas eu não acho que é fácil, não. Deus tem características próprias que só Deus mesmo, só lá na glória, lá no céu, para a gente entender por que Deus fazia assim, por que Deus age assim, porque Deus é fantástico, é fora de série e é inexplicável também. Inexplicável. Nosso Deus é inexplicável. E o professor Samuel, ele fala aqui também, na conclusão desse subtópico, de fazer o bem. E quando ele nos orienta a fazer o bem, ele fala que nós não sejamos, e já foi comentado aqui, ouvintes, apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, né? E se nós ouvirmos a palavra, nós entendemos e nós compreendemos e podemos fazer o que deve ser feito e não fazemos, estamos em pecado. E Deus condena pecado de omissão. Tem gente que tá para fazer o bem, né? Pastor Pimentel tem uma história interessante, já está descansando com Jesus, e contava de um irmão que estava parado em frente da porta de um cinema. Esses cinemas aí, para adultos. E ele estava parado na porta. E parava, olhava, precisava entrar, ia, voltava, olhava para o lado, para o outro. Lá atrás dele tinha um outro irmão, só reparando o outro que estava parado na porta daquele cinema. E daí o outro lá atrás parado, olhando o outro irmão, com um aqui balançando, daí o irmão entrou. O outro entrou, viu lá as coisas, e daí o que estava espiando foi lá contar para o pastor Pimentel o que foi que aconteceu. Eu vi, pastor, foi fulano, ele estava parado lá, ele tá na porta, ele entrou lá, eu vi, eu estava parado, meia hora ele ficou parado lá na frente, olhando lá e acabou entrando depois. Aí o pastor falou assim, verdade, ele ficou, então tá bom. 6 meses de gancho para ele, 1 ano de gancho para você. Olha aí. Aí eu, como assim? Eu falei, meu irmão, o seu irmão estava numa situação de fraqueza. Perfeito. Você estava lá, você podia fazer o bem para ele. Você podia ajudar o seu irmão, ir se lá, vem cá, vamos junto, vamos, não faz isso não e tudo. Você ficou vendo o seu irmão cair, cometer um pecado, errar, para depois vir crescer com o pastor da igreja, difamando alguém. Tem gente que quer crescer na queda do outro. Pastor, eu acho que esse líder não está com nada. Se líder aí, ele podia ter feito. Por que você não foi ajudar o líder lá quando ele pediu a sugestão sua lá? Né? Aí faz errado, aí vai querer se promover na queda do outro. Então, pelo amor de Deus, não seja omisso. Você pode fazer o bem? Faça. Olha, professor Samuel, que Jesus ele vai ensinar no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 23 e o verso 23. Ele fala assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais dízimos da hortelã e do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei. O juízo e a misericórdia e a fé deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.
Não pode observar uma coisa e deixar de olhar outra, professor Samuel. Tem gente que cuida de uma coisa só, né? Tem irmão que é um ótimo dizimista, mas bate na mulher. Aí. Então não tem condição, meu irmão. Zelar de uma coisa e não cuidar da outra. Então, não pode ser omisso com outras coisas. Então, temos que cuidar, procurar fazer o bem. A gente não somos perfeitos, não. E a gente fica até assustado quando o apóstolo João fala assim: aquele que é nascido de Deus não peca. E agora? Ai, fala, meu Deus, então eu não nasci de Deus, porque eu peco todos os dias, né? Nós cometemos muitos pecados durante o dia, nós somos pecadores, né? Em pecado me concebeu a minha mãe, isso somente, já nasci, chorando, já estava em pecado já ali, né? Então, mas quando João falou assim, aquele que é nascido de Deus não peca, você vai ter que ver na outra versão, o que ele quer dizer é o seguinte, na outra versão ele fala assim, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aí, é essa a ideia dele, não é que você não peca, é que nós não fazemos do pecado uma prática constante. Ah, que legal, vou pecar e tal, tal. Então, todos nós somos pecadores. Eu tenho uma ministração, um tema que eu gostei de ministrar. Ministramos aqui no Éden uma vez, num culto. Perfeito. O tema da pregação era esse. Eu estava comparando os nossos pecadores com os pecadores da Bíblia. E a questão, o tema da mensagem era esse. Pecadores com medo de pecar. Porque essa era a diferença entre nós pecadores e esses pecadores aqui da Bíblia. Esse aqui tinha medo de pecar. Sim. Nós não. Culto de Santa Ceia, antigamente também, tá? Hoje não tem muito disso. Tempo remoto. Isso faz tempo. Aí os irmãos vinham para frente e pediam perdão. Irmãos, olha, fiz tal coisa, eu quero pedir, nós não estamos pecando mais. Né? Então, a igreja peço perdão por tal coisa que eu fiz e tal. E tem igreja que vai pedir perdão na igreja, só falta dar risada, meu irmão. Chega lá, com licença, igreja, eu quero pedir perdão aqui porque, olha, pedir perdão aqui. Você não está vendo arrependimento naquela pessoa. Se eu sou o pastor, eu falo, não, volta embora, rapaz. Volta embora que você não está arrependido, não. Cadê os frutos do arrependimento aí? Né? Então, Tiago fala para nós sentirmos a nossa miséria. Tem que sentir as misérias, Senhor. Já teve vezes de eu buscar a Deus, estar orando e eu não falar nada para Jesus em oração. Eu chorava. Verdade. Porque eu sentia que eu era um pecador, Senhor. Eu chorava mesmo, e não falava nada, porque é isso que eu sou. Sou um pecador. Não tenho direito de julgar o outro. Mas o irmão da questão no Brasil, o que eu tenho com isso, meu irmão? Mas a irmã vai na quadrangular, e daí? Mas o irmão dá bola de neve, e? Não, mas na bola de neve o irmão põe uma prancha no púlpito, ele vai para o inferno. Você é Deus agora, você é Jeová, você vai julgar a salvação do irmão. Dele vai dar conta diante de Deus. Não compete a nós dizer que a igreja A salva e a igreja B não salva. Mas tem católico que vai ser salvo? Tem sim. É Deus que vai dizer lá, né? Vamos pregar nossa doutrina aqui, o que a gente aprendeu na Bíblia, escola dominical, ler Tiago aqui. Não vamos julgar a salvação de ninguém. Podemos falar de obras, falar de doutrina, tanta coisa, mas nós não podemos julgar a salvação de ninguém. De forma alguma. De ninguém. E professor Samuel, para concluir, eu lembro de um pensamento que o senhor mesmo já diz aqui, da canção de José de Paula, que ele diz, né? Porém, o Senhor não se esquece... Um pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Esse hino é um hino que José de Paula canta, hino antigo. O nome do LP. Adolescentes, perguntem para sua vovó o que é um LP. E o nome do LP era Entrei no Templo. Que canção linda. Professor Samuel, Deus abençoe. Aprendi muito aqui essa aula. E você, aluno, você, professor que está nos acompanhando, o professor Samuel já vai explicar para você qual é o detalhe dessa lição. Vai lá, clica lá, assista, nos adicione na página do Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estava já com saudade de estar gravando essa aula. Deu saudade, faz uma falta, né? Nós não gravamos a lição anterior. Foi mesmo. Mas o Senhor Deus foi misericordioso conosco e Ele nos proporcionou o dia de hoje
para estarmos aqui, pastor Samuel. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui, sempre. Amém. Deus abençoe você.